Quinta ao Vivo. Voltamos aqui nesse bate-papo aqui, segundo bloco, Quinta ao Vivo, compartilhando um pouquinho dessa questão do cura interior, do padrão divino para a família, falando um pouquinho para a gente, na prática, né, ver da importância da aplicação disso, principalmente dentro de casa, que é onde começa a igreja. E como é que tá esse esforço teu? Como é que é, irmão, essa luta, esse compartilhar com a esposa? Conta um pouquinho para nós aí. Dentro de casa realmente é onde Deus trabalha, né? E a obra realmente começa em casa, né? Começa com a esposa, com os filhos, né? E a gente, em casa, que a gente tem que liberar perdão todo dia, abençoar todo dia. A gente tem algumas fases dos meninos e adolescentes, a gente tem trabalhado também, né? Então é uma obra, eu digo que é a obra mais importante que acontece dentro do nosso lar. E nós estamos aí, né, com essa dica aí, Padrão Divino para a Família, onde eu estava ouvindo alguns áudios e tem muitas coisas que ainda precisa ser ajustado, né? Porque se Deus trouxe é porque tem coisas que precisam ser ajustadas em nós, e nós precisamos estar renovando a mente para receber aí com mansidão tudo que o Senhor tem trazido. Então, no nosso lar, é uma obra importante, porque se a igreja do Senhor, ela não vai bem se nós, dentro de casa, a gente não ajustar as coisas que tem que ajustar e seguir o padrão divino, né? O padrão divino é a gente ter a unidade com Cristo, a unidade com a esposa, a unidade com os filhos e a unidade com a igreja, porque não está separado uma coisa da outra, tem que estar tudo em conjunto para poder assim as coisas andar conforme a vontade de Deus. Amém. E Reni, conta um pouquinho mais, assim, por exemplo, uma prática, né? Quando a mulher quer uma coisa e aí meu irmão diz que não dá, como é que é? A gente assim, já venceu algumas coisas assim, porque quando ela quer que não dá é porque realmente já sabe que não dá, né? Porque na verdade tudo é colocado em oração, porque eu não posso fazer nada segundo a minha vontade, porque a gente às vezes quer dar, a gente quer fazer o melhor, a gente quer estar dando para as coisas melhores, né, para a nossa esposa, e às vezes vai chegar uma hora que você vai ter que dizer ou sim ou não. Você tem que analisar tudo, porque tudo tem que ser feito conforme a vontade de Deus. Então, tudo que vem, eu tenho que orar, clamar ao Senhor, pedir a Deus a direção. E se é sim, é sim. Se é não, é não. Então, não tem como a gente tem que seguir o padrão divino, na verdade. Amém. Não, sabe o que eu perguntei isso aí? Porque às vezes assim, a gente quer agradar homens, né? Isso. E esse é o ponto, né? Então veja que quando é para agradar a Deus, né, que é o que deve se fazer, né, a questão da oração, de perguntar para aquele que é o dono do ouro e da prata, né, aquele que pode todas as coisas, não é a gente, né? E eu compartilho isso na vida prática. Às vezes as esposas às vezes acham que é o marido, né? Eu acho que não, se você quiser você me dá. Só que isso é duro para nós maridos, porque não é assim. Eu sou marido também, o Reni também, então a gente tem essa batalha, né? E aí eu acho que é um ponto para a gente compartilhar um pouquinho com os maridos e até para as esposas que acompanham também, né? Da questão de pastorear, né? Porque a gente é pastor dentro de casa, né? Primeira ovelhinha é que está ali, é o próximo, né? E isso dá trabalho, né? E eu deixo assim para tu falar um pouquinho, porque eu vejo que tem muitos maridos que às vezes não só diz não e deu, e aí a mulher não entende também, fica amargurada, né? E aí daí eu já faz a festa, né? Porque se dá, faz a festa, e não era para dar. Se também não fala nada, também o diabo faz a festa, porque, né, a pessoa se amargura, entendeu? Não apacenta. Então, dá trabalho, o que tem que fazer, como é que é chegar, compartilhar. Sabe que às vezes é aquela história de chovendo molhado, mas a gente tem que falar, às vezes, o óbvio, né? Meu amor, tudo é de Deus, a gente, né? Tudo é Deus que faz, não sou eu. Como é que tu faz na tua casa? Como é que é? Na verdade é o diálogo, né? Então, Diálogo. Diálogo. Então a gente tem que realmente mostrar a situação, né? Porque às vezes porque nem sempre a esposa sabe a tua situação. Temos que dialogar. O diálogo é essencial. E outra coisa, isso vem muito da alimentação da esposa. Então, quando a esposa se alimenta, quando a esposa busca, ela na verdade ela te auxilia em muitas coisas, porque ela vai entender
realmente o que está passando, a situação que você está, ela vai entender. E nem, ela não vai saber de tudo, porque nem tudo ela não tem estrutura para a gente passar. Mas quando tem diálogo, quando tem perdão, quando tem, a gente mostra, porque o homem é o administrador, na verdade ele tem que administrar as coisas. E eu digo, a coisa mais difícil é você administrar a sua casa, não é a igreja em si, é a sua casa, porque tudo sujo, tudo começa dentro da nossa casa. Então, quando há um diálogo, quando há uma compreensão, quando há uma alimentação correta das coisas de Deus, então assim não tem muito problema. Porque Deus assim vai direcionando todas as coisas e você vai ajustando conforme a vontade do Senhor. Então, eu tenho aprendido isso. Então, assim, eu não tenho, assim, em relação à minha esposa, muita cobrança, porque realmente acho que ela entende as coisas assim e me auxilia e sabe toda a situação, né? Porque está junto, né? Tudo ela faz junto comigo. Então, realmente Deus tem rompido assim, muitas coisas dentro da minha casa, dentro do meu lar, na minha família. Amém. E como está escrito aqui, ó, João 21, 16 aqui, ó. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, né? Tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Amém? Então é importante, porque esse pastoreamento, ele é também, né, dentro de casa. E, irmão, e às vezes é o inverso, né? Às vezes eu acho que você falou que Deus usa as esposas, e a gente tem que ficar atento, né, também. Observar, porque Deus pode usar qualquer um para falar, né? Tem uma criança que tá ali, né? Um vizinho, alguém, né? Usou até a mula no profeta Balaão, por que não vai usar, né? Alguém? Então, óbvio que usa e a gente tem que querer ouvir também. E isso é um ponto importante, né? Na vida prática. E outra, eu creio que muitas vezes a gente pode também, ao contrário, querer algumas coisas e a gente tem que ouvir também, né? Acontece às vezes tu querer alguma coisa e ficar um pouquinho ansioso e aí... Com certeza. Isso aí, a gente ainda carrega essa natureza, né? De ficar ansioso com as coisas, querer resolver as coisas, querer fazer as coisas. E às vezes... Como é que é pra ti isso? Pra mim é um trabalhar, né? Porque assim, a gente quer estar sempre fazendo as coisas, né? E às vezes eu não posso fazer tudo, eu não tenho como fazer tudo. Eu preciso, tem coisas que é ela que me auxilia, as pessoas que me auxiliam, entendeu? Então é um trabalhar. Hoje não, o Senhor já me deu mais um equilíbrio, já me deu mais uma gracinha para poder. Mas é um trabalhar. Então eu vejo que Deus vai rompendo dia após dia, Deus vai trabalhando dentro de nós, onde a gente vai tendo um certo equilíbrio e o Espírito Santo vai falando e a gente tem que parar para ouvir Deus. Amém. Tem hora que você tem que parar, porque você está no corre-corre, mas se você não parar para ouvir Deus, dar um tempo para que o Espírito Santo venha falar com você, você vai sair fazendo as coisas de qualquer jeito e aí vai ter consequência depois. Amém. E aí entra a questão da consagração, né? Do processo de consagração, como é importante ele estar vivo, né? E ativo dentro de nós, né? E eu creio assim que as esposas também têm um chamado para pastorear, né? O pastoreio é para todos, né? O ID é para todos, né? E o ensino é para todos, né? A grande comissão lá de Mateus 28. Então eu creio assim que as esposas também, né, têm esse encargo, né, de quando, né, elas sentirem, né, uma ansiedade no marido, né, cooperarem com o Espírito, liderando em cooperação, né, cooperando com o Espírito Santo, ter paciência, compartilhar, chamar para a consciência o marido, lembrar algumas palavras, alguns versículos, né? Não só espetar, não cutucar, dizer que está na carne, que não é de Deus, que é o mais comum muitas vezes numa casa, quando as pessoas vão deixando rusgas, né? Que a gente fala irmão servos, as amarguras vão ficando. Então é importante a gente ter assim essa sensibilidade de pastoreio, né? Tanto do marido, acho que foi bem prático esse bloco, né? Foi bem legal esse bloco para a gente ilustrar algumas coisas, né, dentro de casa, do marido com a esposa, da esposa com o marido, né, em relação à cura interior, num processo aí que hoje nós vivemos de testemunho, que é a expressão do padrão divino, né, para a família, que é essa outra dica importante aí. Bom, gente, vamos ficando por aqui, o papo tá bom, já voltamos aqui, tem mais coisa para falar aqui nesse próximo bloco, fique conosco aí com nossos apoiadores, já voltamos para o terceiro bloco. Quinta ao Vivo.